A paz do Senhor, Shalom Adonai, boa noite, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. A paz do Senhor, 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 a paz. Que Deus te abençoe, Shalom Adonai. Vou ler a palavra de Deus, quero compartilhar com você a meditação, uma devocional com a palavra do Senhor. O texto que eu quero ler se encontra aqui em Mateus, na Bíblia Sagrada, Mateus, capítulo 8. Mateus, Evangelho de Mateus, o capítulo 8, nos diz assim, 4 versículos, versículo 1 ao 4. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo, Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo, quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus, olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote, apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Amém? A palavra, o evangelho aqui que escreveu, Mateus, fala aqui um relato da passagem de Jesus entre nós. Jesus Cristo havia subido ao monte, ele havia ali pregado por uma grande multidão, conhecido como Sermão do Monte, as bem-aventuranças. E ali, quando ele termina o sermão, a Bíblia fala aqui que ele, ao descer, a multidão acompanhava, a multidão o cercava. Sabe por quê? Porque sabiam que Jesus tinha a resposta para os seus problemas. O problema poderia ser físico, mental, espiritual. Jesus sempre tinha a solução. Jesus, ele tem a resposta, ele é a resposta. E nós vemos que no meio daquela multidão, a Bíblia nos ensina aqui que veio um leproso. O leproso veio aos pés de Jesus e o adorou. Como adora? Como se feita uma adoração? Ele se inclinou aos pés de Jesus, com a cabeça nos pés dele. Ele ficou de joelho com a cabeça nos pés de Jesus. E ali então, adorando a Jesus Cristo, aos pés de Cristo, ele disse, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar da lepra. E então, diz a Bíblia que Jesus Cristo, estendendo a mão, tocou no leproso, dizendo, quero ser limpo. E ele ficou imediatamente, instantaneamente purificado da lepra. Para que a gente possa entender melhor esta passagem, havia uma lei, a lei de Moisés. Deus deu uma lei para Moisés e Moisés então passou ao povo, e o povo judeu seguia essa lei, a lei mosaica. E na lei de Moisés falava-se a respeito da pessoa leprosa. Quando alguém aparecia algumas manchas, alguma doença que poderia ser lepra, ele teria que ir até o sacerdote. O sacerdote teria que examinar o organismo, o corpo daquela pessoa. Faria um teste, depois a pessoa voltava e ele examinava novamente. E se aquela doença na pele constatasse que era lepra, então ele tinha que cumprir um certo ritual. A pessoa leprosa era expulsa da comunidade onde ela vivia. Ela não poderia viver mais em família. Ela tinha que viver um isolamento social. Ela tinha que viver separada do povo, para que aquela enfermidade, aquela doença, se fosse contagiosa, não contaminasse todo o povo judeu. Então, quando uma pessoa tinha doença, ela se apresentava ao sacerdote, ele fazia o exame. Uma vez detectado que estava doente, ele tinha que, não podia mais pentear o cabelo, ele tinha que espatifar o cabelo, não podia mais pentear o cabelo, ele não podia trocar de roupa, ele tinha que rasgar um pouco as suas vestes para ficar como se fosse maltrapilho, e aí então ele teria que sair e
quando ele visse alguém, ele tinha que gritar que ele estava imundo. Ou seja, a palavra imundo naquele tempo é a mesma palavra contaminado. Ele teria que gritar: estou contaminado! Estou contaminado! Ele tinha que gritar bem alto para que as pessoas não se aproximassem dele. E se ele não fizesse tal coisa, ele poderia, a lei permitia que ele fosse apedrejado, porque ele estava tentando passar a doença, contaminar o povo são. Essa era a vida de um leproso. Ele tinha que viver longe, então eles acabavam encontrando outros leprosos, formavam uma comunidade de leprosos e não podiam mais trabalhar, não tinha recurso, dependiam da esmola e dependiam da ajuda do povo, dos próprios familiares, que podia só ver de longe. O tiro de uma pedra, a distância de um leproso para uma pessoa sã era aproximadamente 30 metros, o tiro de uma pedra, onde a pedra alcançava. Por quê? Porque a qualquer momento ele poderia ser apedrejado se ele não cumprisse a lei. E aqui esse homem estava leproso, e a palavra de Deus mostra que ele não cumpriu, ele colocou em risco sua vida e poderia ser apedrejado a qualquer momento, entendeu? Então ele pensou: poxa vida, eu estou leproso, estou condenado porque a lepra não tem cura, a lepra não tem solução, não tem remédio para a lepra. Eu vivo isolado socialmente, longe da minha família, do meu lar. Talvez ele não tinha mais nada a perder. Ele falou: não, eu fiquei sabendo que tem um homem chamado Jesus, Jesus de Nazaré, Jesus Cristo, e eu vou até ele. Eu sei que se ele quiser me curar, ele cura. Se ele não quiser, o povo vai me apedrejar, porque eu não vou ficar de longe, eu quero ir aos pés dele. E ele faz. A Bíblia fala que ele vem correndo no meio da multidão, ele abre caminho no meio da multidão, e quando ele chega diante de Jesus, ele se prostra, ele adora Jesus, de joelhos aos pés de Jesus, e fala: Jesus, se o Senhor me quiser, o Senhor pode me curar, o Senhor pode me limpar dessa doença. Todo mundo sem saber como fazer, talvez esperando Jesus dar a ordem: pode apedrejar. Ele descumpriu a lei, mas Jesus não fez isso. Jesus, diz a Bíblia aqui, que ele estendeu a mão e tocou no leproso. Olha, não podia nem chegar perto de um leproso. Imagina se colocasse a mão no leproso. O judeu ficava totalmente contaminado, não podia tocar num leproso. E então Jesus quebra mais uma vez as leis, né? Ele fala que ele veio cumprir totalmente a lei. E quando Jesus coloca a mão no leproso, em vez de Jesus ficar contaminado, em vez de Jesus ficar doente, o leproso foi curado. O leproso foi restaurado. A Bíblia fala que instantaneamente, ou seja, imediatamente, toda a lepra foi secando, foi sumindo. Eu não sei a quais partes do corpo daquele homem a lepra tinha avançado. Ele teria que de longe gritar: estou contaminado, mas ele ficou quietinho, correu aos pés de Jesus e falou: se o Senhor me quiser, o Senhor me limpa. E Jesus falou: eu quero te limpar, eu quero. E Jesus tocou nele e o abençoou e curou, fez um milagre na vida dele. E Jesus falou: agora você vai voltar para o mesmo sacerdote que olhou para você e mandou você, expulsou você da sociedade, da sua família, e mandou você viver no isolamento social até a sua morte. Volta nele, manda ele te examinar de novo. E agora você tem que levar um sacrifício, como Moisés exigia a lei, que era 2 rolinhas, né? 2 pombinhos, rolinha. Enfim, ele teria que ir para o sacerdote ia declarar ele limpo. E o sacerdote vai falar para ele: agora você está limpo, curado, pode voltar para sua casa, para os seus queridos, para a sua família. Irmãos, Deus continua sendo Deus. Jesus continua sendo Jesus. Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Jesus continua abençoando. Jesus quer abençoar a sua vida. Eu não sei qual é o problema, qual é a luta que você tem enfrentado, mas uma coisa eu sei: Jesus quer te abençoar. Se você se prostrar diante dele, mas mesmo que você não veja, pela fé, dobre o seu joelho e faça uma oração dizendo: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode me livrar. Se o Senhor quiser, o Senhor pode resolver o meu problema. Se o Senhor quiser, o Senhor pode fazer milagre na minha vida. Se o Senhor quiser, o Senhor pode abençoar minha família, pode abençoar meus filhos, meu esposo, minha esposa, pode abençoar minha família. E Jesus vai olhar para você e vai dizer: eu quero, eu quero. Jesus quer te abençoar. Jesus veio para nos trazer vida e vida com abundância. Quando ele ouve uma oração de uma pessoa necessitada, de uma pessoa carente, ele estende a mão e abençoa. E que nesta noite,
que você que está vendo esse vídeo, se você tem passado por luta e dificuldade, vou orar por você. E eu tenho certeza, se você também orar com fé, crendo nesta palavra que eu acabei de ler, crendo que Jesus quer te curar, você não vai ver, mas ele vai tocar em você. Ele é invisível aos nossos olhos, mas ele te vê e ele pode te abençoar. A mão dele vai te alcançar, vai abençoar a sua vida, vai te livrar, vai te dar vitórias, porque é isso que ele veio fazer, nos libertar das garras de Satanás, das garras do mal. Jesus Cristo é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Louvado seja Deus, que deu para nós seu unigênito Filho, que morreu na cruz para nos dar a salvação. Oremos. Eterno e glorioso Pai Celestial, em nome de Jesus, eu acabei de ler a Tua palavra, fiz uma breve meditação nela, Pai. Esta palavra diz que aquele leproso que não tinha mais solução para os seus problemas, não tinha mais nenhuma ajuda científica daquela época, daquele tempo para curá-lo. Mas ele foi até o Senhor, e aos teus pés ele perguntou se o Senhor, dizendo que se o Senhor quisesse, o Senhor poderia curá-lo, e o Senhor quis. Senhor, em nome de Jesus, eu peço a tua graça, a tua bênção para a tua serva, para o teu servo, para aquele que está vendo esse vídeo, participando desta oração agora. Em nome de Jesus, estenda as tuas mãos, Senhor. Toca agora, Pai. Toca agora, Senhor. Pelo teu Espírito Santo, vai tocando. Se é doença, vai curando, vai restaurando, vai fazendo o teu milagre, Senhor. Porque eu creio no poder que vem do alto. Eu creio no teu poder de curar e transformar vidas. Em nome de Jesus, eu abençoo a sua vida. Receba a graça, receba a bênção do Senhor. O Senhor, Jesus, manda te dizer, Ele quer te abençoar. Entregue o seu coração a Ele se você ainda não fez. Entregue sua vida a Jesus. E Ele gosta de cuidar dos seus. E você poderá dizer como Davi, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Um forte abraço, tenha uma semana vitoriosa, uma semana de bênção, em nome de Jesus. Shalom Adonai. Amém.